Esta é mais uma quinta-feira que nós estamos reunidos para exaltar o nome de Deus, mas também para ouvir a mensagem do Senhor que será ministrada ao nosso coração. E desde já eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus e pedir para que esse tempo seja um tempo em que o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração. Envie essa mensagem para alguém. Você pode compartilhar motivos de oração, porque nós também estaremos orando uns pelos outros. Vamos orar? Pai amado, que esse tempo o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para ministrar a cada um de nós. E eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada pessoa, cada família representada, Deus, que está conectado. Que a bênção do Senhor seja algo de extraordinário, Deus, e nós possamos ver o Teu agir ministrando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe-me a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, que Deus, o Senhor, Ele está presente. E eu queria convidar você a apresentar os seus motivos. Talvez você já tenha colocado aqui no chat o seu motivo, talvez você esteja orando por alguma pessoa, talvez você esteja orando por alguma família, ou talvez pela sua família. E esse é o momento em que nós vamos clamar o agir de Deus, para que Deus possa agir. Talvez você tenha colocado aí a sua vida profissional diante de Deus, os desafios desse ano, você que está começando a faculdade, e coloque isso para que o lugar onde você esteja seja abençoado pela presença de Deus através de você ali naquele lugar. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece os motivos dos teus filhos e nós nos unimos em oração e apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que tem sido alvo de oração, as famílias aqui apresentadas, cada vida, Deus, de pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade. Que o Senhor os visite com o teu poder, aqueles corações desanimados e prostrados, ó Deus, que encontrem esperança no poder do Senhor, ó Deus. Leve pessoas que abençoem, ó Deus, essas pessoas orando ali, para essas pessoas que têm passado por dificuldade, que filhos do Senhor estejam ali presentes, orando, e que o teu poder se manifeste de forma extraordinária. Pai, abençoa aqueles que essa semana iniciaram seus estudos nas faculdades, nos colégios, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, Deus, e a alegria do Senhor se manifeste de forma extraordinária. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém.
Hoje nós estaremos mais uma vez, refletindo a respeito de algumas lições que Deus tem para as nossas vidas, Nós estamos hoje finalizando a série de mensagens a respeito da vida de José e os ensinamentos que o Senhor deseja passar a cada um de nós diante de tudo aquilo que José viveu com a família, viveu ali diante das dificuldades, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de perdão. Você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar? Você é uma pessoa que tem dificuldade? Talvez você seja uma pessoa que guarde muito rancor, e hoje Deus ele vai ensinar um pouquinho a respeito dessa coisa tão extraordinária que é o perdão, mas que quando não feito ou liberado, traz dores profundas no mais profundo da alma, Nós estamos vendo aí que José, ele havia sido vendido pelos seus irmãos para o Egito, foi até lá e começou a servir na casa de Potifar, um general ali do exército de Faraó. Ali ele é injustiçado numa tentativa pela esposa de Potifar ali mentindo contra ele, e ele foi jogado numa prisão, esquecido ali pelo padeiro que havia saído daquele lugar. Mas chega um momento em que ele assume, um poder de primeiro-ministro ali do Egito, e ele se torna uma pessoa muito poderosa ali naquele lugar. E depois que veio grande fome, conforme já havia sido anunciado pelo Senhor através do sonho que deu a Faraó, ele se torna aquele que administrava ali as comidas, os celeiros de tudo aquilo, até que chega um determinado momento em que aquela fome fez com que os próprios irmãos fossem pedir ajuda lá no Egito. E a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 42, a partir do verso 1, conta um pouquinho a respeito aí dessa história, e vai dizer o seguinte: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: se lhe acontecer algum desastre entre os que iam, pois, para lá, e foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia para todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. E quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. E José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou do sonho que teve a respeito deles. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Esse é o trecho em que é lido onde aquele sonho que esse jovem chamado José havia tido tanto tempo atrás, ele se cumpre, onde os seus irmãos se prostram diante dele. E é interessante que José os reconhece. Mas José, depois de tanto tempo, e toda aquela vestimenta ali, vivendo no Egito, ele não é reconhecido pelos seus irmãos. E ali começa uma história onde José começa a reviver alguns sentimentos dentro do coração. E de repente ele está diante de uma situação em que ele precisava tomar uma decisão. José trata rispidamente seus irmãos, e acaba por acusá-los também de serem espiões. Lá em Gênesis 42, no verso 14, a palavra de Deus vai dizer: então José lhes disse: e como já falei, vocês são espiões. Nisso vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês e envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. José tinha o desejo de encontrar com o irmão mais novo, que era o irmão ali, filho da mesma mãe. E é muito interessante que aqueles irmãos começam a se desesperar, porque eles não sabiam o que iria acontecer. E de repente eles começam a ter de lidar ali com um sentimento de culpa.
Eles tiveram que lidar ali com tantas coisas que vinham na mente, no coração, e até mesmo José decidindo o que faria ali com eles. Tanto que no versículo 17 do capítulo 42, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e deixou todos eles presos por 3 dias, e no 3º dia José lhes disse: faça o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique aqui detido, aqui onde estão presos. Os outros 11, os outros podem ir levando cereal e matar a fome das suas famílias, mas e tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazer. O que estava acontecendo? Nesse momento eles teriam de voltar para casa e dizer para o pai, dizer para Jacó, que eles teriam de levar o filho mais novo, a qual Jacó mesmo já havia proibido de ir, porque tinha medo de que algo acontecesse ao filho mais novo ali, a Benjamim. E de repente esses irmãos eles irão voltar para a terra dos seus pais, levando mantimentos, mas eles terão de contar essa história e retornar com o irmão mais velho. Afinal de contas, José havia colocado isso como condição. Mas ali naquele momento os irmãos de José começam a lidar com o sentimento da culpa. O tempo todo, quando acontecia algo de ruim, como aquilo que estava acontecendo. Eles ficaram 3 dias na prisão e eles lembraram do mal que havia feito ao seu irmão mais novo. Versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer: então disseram entre si: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido, e por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem lhes respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Enquanto eles tinham essa conversa, revelada nos versículos 23 e 24, José os ouvia porque estava entendendo no próprio idioma deles, na língua que eles falavam, mas eles não sabiam disso. E de repente ali os sentimentos de culpa dos irmãos de José começam a aflorar, mas o coração de José também se torna um coração desesperado, porque ele começou a reviver todo aquele sentimento da história que estava sendo narrada e assumida por seus irmãos. Versículos 23 e 24. Eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque eles falavam por meio de um intérprete. E olha só o que José fez. E retirando-se deles, José chorou. E depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles e disse para que os outros voltassem, para contar ao seu pai. Queridos, o coração ferido, machucado, por falta de liberar perdão, gera uma dor indescritível. Não importa o tempo que se passe, aquela ferida ela é aberta, inflamada, que sempre dói quando o assunto vem à mente. Muito tempo já tinha se passado, José já havia constituído família, ele tinha 2 filhos, mas aquela dor ainda existia dentro do coração. Afinal de contas, foram muitas injustiças acontecendo. Tanto que quando os irmãos eles estão indo ali, eles colocam ali dentro da carroça dele, junto com os mantimentos ali, o dinheiro que eles haviam pago, eles colocam de novo ali dentro da sacola, porque José queria abençoá-los, e quando eles chegam lá e vê que o dinheiro está lá, eles começam a se desesperar, porque eles seriam acusados de roubo. E mais uma vez eles começam a se autocomiserar com um sentimento de culpa, questionando por que tudo aquilo estava acontecendo. Pois José havia mandado os serviçais devolver o dinheiro que eles haviam pago nos mantimentos, e quando perceberam, se encheram de medo mais uma vez. Mas ao se encontrar com Jacó, eles precisavam contar do acordo que haviam feito ali com aquele líder que governava ali o Egito. E quando eles começam a conversar com o pai
O pai chora, se desespera. Já havia sentido a perda do filho, que era José, que havia sido vendido, e mentindo, contaram para ele que o filho havia morrido. E de repente ele tem que viver mais uma vez um sentimento de medo em perder o seu filho mais novo. Tanto que o verso de número 38 ele vai dizer: mas Jacó respondeu, o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Jacó estava vivendo o peso de uma mentira, a amargura e a dor da perda de um filho, a qual ele ficou afastado durante anos, e aqueles irmãos tendo que manter aquela mentira que havia sido contado há tanto tempo. Mas chega um momento em que eles precisam, retornar para o Egito, porque afinal de contas a comida havia acabado. E lá em Gênesis 43, verso 26 em diante, vai dizer: quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram no chão diante dele. E ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho a quem vocês falaram, ainda vive? Vai bem? E eles responderam: o seu servo, o nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. E quando José levantou os olhos, ele viu Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar secreto para chorar, e ele entrou no quarto e ali chorou. Dá para imaginar aquilo que se passava? Quando eles voltam ali para o Egito, eles levam vários presentes na tentativa de justificar aquele dinheiro que havia sido colocado dentro da carroça. Mas José pouca atenção dá a isso. Ao contrário, ele queria ver o seu irmão, que há tanto tempo não via. E ele entra dentro daquele quarto angustiado, com uma mistura de sentimentos de alegria e de dor. Ele começa a chorar, sozinho, profundamente emocionado. Diz o texto que nós lemos: você já chorou profundamente emocionado por algo que aconteceu na sua vida, dentro do teu coração? Talvez na perda de alguém, talvez em lembrar de uma injustiça que veio sobre a sua vida. Deus, ele nos dá a oportunidade de nós fazermos uma verdadeira faxina dentro do nosso coração, para que ele possa nos livrar de toda a dor. O final dessa história é isso que está acontecendo. Dá para imaginar o filme que passava pela mente de José, ao ouvir os detalhes, ao lembrar dos detalhes, de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele ali chega diante dos irmãos, e ele não consegue se conter. A palavra de Deus começa a revelar no capítulo 45, um dos textos mais emocionantes que existem na própria palavra de Deus. A partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também à casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhes puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, e então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Olha o propósito que ele enxerga. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. E Deus me enviou adiante de vocês para que fosse preservados, para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como quem um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Queridos, esse texto ele narra o momento em que José abre o coração. Mas existe algo nessas palavras que é extraordinário. José ele tinha convicção de que era Deus quem o havia levado até aquele lugar. Independente dos caminhos que foram traçados, ele tinha convicção de que foi o Senhor quem os havia levado ali, tanto que ele disse para os seus irmãos: olha, não se culpem, porque o que vocês fizeram foi obra de Deus me trazendo para cá, para esse momento em que nós estamos vivendo. E aqui também tem a maior lição de perdão. Sabe por quê? Na posição de José, mesmo tendo todo o direito de condenar, ele abre mão. Isso é perdão. Perdão é quando você tem o direito de condenar a outra pessoa por algo que ela fez, mas você escolhe abrir mão. Perdão é quando você tem a promissória assinada pela outra pessoa na tua mão, mas você perdoa a dívida, rasgando essa promissória, mesmo você tendo o direito de cobrá-la. Perdão é assim que acontece dentro do nosso coração. Existe alguém que você precisa liberar perdão? Seu coração está ferido? Você tem se sentido angustiado pela forma como você tem vivido a sua vida? Talvez Deus tenha trazido você até esse momento para que, de acordo com a história e o exemplo de José, você possa liberar perdão. Ou talvez pedir perdão, né? Você é a pessoa que talvez entenda hoje e precisa fazer um acerto de contas. E isso é vontade de Deus para que você viva em paz, para que o teu coração possa desfrutar de tão grande paz. A palavra de Deus, 45, verso 12, lá de Gênesis, vai dizer: José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou mesmo quem está falando com vocês. Eu sou José. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. O gesto de abraçar mostra o sentimento de dor e o desejo que talvez ele sentiu durante anos de dar um abraço, mas isso só foi possível porque havia ali sido liberado perdão. Quando o verdadeiro perdão ele é liberado, barreiras são rompidas e feridas são curadas. No verso 29, a palavra do Senhor vai dizer: então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se e lançou-se ao pescoço do seu pai e chorou, assim longo tempo. E Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. O desabafo de um pai que foi enganado por seus filhos, que viveu um luto desnecessário por causa da mentira. Um encontro memorável, um encontro restaurador. José, o tempo todo, ele confiou em Deus, de que o Senhor era aquele que estava com ele em todo o tempo. E ao rever o seu pai, ele pôde testificar que Deus era o Senhor do impossível e fez o impossível acontecer. Existe algum impossível na sua vida que você deseja apresentar diante de Deus? Talvez aos seus olhos humanos você tenha lutado, desejado, mas isso tem causado dor dentro do seu coração. Eu queria desafiar você hoje a apresentar o seu impossível nas mãos de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 19, a palavra de Deus vai dizer: mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se consegue a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentei vocês, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, que toda essa experiência de José nos ensine a fazer aquilo que o Senhor nos ensina no Novo Testamento,
de fazermos o possível para vivermos em paz para com todos. E isso inclui em aprendermos a liberar perdão, muito mais do que isso, em expressarmos generosidade. É isso que José está fazendo com seus irmãos. Ele disse: olha, não somente os perdoo, mas agora eu cuidarei, sustentarei os seus filhos. E aquilo moveu o coração dos seus irmãos. Queridos, quando nós retribuímos injustiça com lealdade e amor, isso move o coração das pessoas que estão agindo com maldade. E esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá ao morrer na cruz, que mesmo sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, como diz ali em Filipenses, e que essa possa ser a minha e a sua atitude como discípulos de Jesus. Porque quando nós entendemos isso, nós temos condições de resolver todas as feridas do nosso coração, liberar perdão e experimentar o melhor de Deus. Era isso que estava acontecendo na família de José. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua história.